A importância da disciplina para quem é ansioso. Uma ação e muitos resultados. Pensa comigo, a disciplina pode trazer quais benefícios para você? O que a disciplina constrói mentalmente na vida de cada pessoa? Pensa comigo, como foram tidas as maiores invenções do mundo? Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, o que ele teve que fazer? Ele não acordou um dia, foi lá e fez a lâmpada. Ele teve que ter muita disciplina, muita força de vontade e uma constância muito grande para fazer isso. Mas tá, aonde eu quero conectar, onde eu quero chegar com isso? Pensa comigo, olha só. Thomas Edison, ele testou, diz a história, a literatura, ele testou mais de 2.000 diferentes combinações de filamentos para poder construir, chegar no que ele chamou da lâmpada, para inventar a lâmpada. Então não foi uma coisa que apareceu do nada. Simplesmente foi difícil de ser construída. Estou balançando hoje aqui. E como é que ele conseguiu colocar essa disciplina para vencer algo que ele nem sabia se ia dar certo? Não funciona mais ou menos como a cabeça de uma pessoa ansiosa, que às vezes não consegue da primeira vez e já desiste. E o pior, né? De tanto desistir, acaba se convencendo que é melhor desistir e fazer outra coisa. Ou acaba se conformando que realmente não é boa o suficiente para isso e acaba desistindo pelo caminho. É exatamente aí que a disciplina entra na sua vida, na vida de quem é ansioso. Eu fui atleta de alta performance e posso dizer, sabe, o atleta às vezes ele treina por anos para conseguir resultados mínimos. O que eu quero dizer com isso? Olha só, um atleta de alta performance ele treina por muitos anos para participar de uma única prova durante as Olimpíadas e para conseguir um único resultado. Alguns atletas, eles treinam, passam anos, às vezes até mais de 10 anos treinando para conseguir chegar nesse resultado, para ser um atleta olímpico e para conseguir disputar com os melhores. Pensa, né, o Usain Bolt, ele treinou vários anos para conseguir correr por 100 metros, menos de 10 segundos. Esse era o objetivo dele. E o que ele precisava fazer para conseguir alcançar esse objetivo? Ele precisava de muita disciplina. Era o trabalho dele, era a vida dele. E o que eu quero dizer com isso? Tá? Não tem nenhum atleta de alto nível aqui. O que tem são pessoas que acabam desistindo de primeira tentativa, pessoas que acabam se acostumando com o grau de ansiedade aumentando e sendo mais trazidas, né, ou levadas a essa situação. E a situação, às vezes, da ansiedade te deixa deprimido, chateado e desanimado. Então me fala, o que te desanima mais do que a sua própria derrota? Sempre que você tem essa falta de ordem, uma falta de regra na sua vida, falta de comportamento, né? Até um desrespeito a você mesmo, tudo aquilo que diz respeito ao seu objetivo não alcançado. Isso tudo vai contra o seu objetivo. Aí você começa a procrastinar, deixar sempre para depois aquilo que você deve fazer agora. Você começa simplesmente a não se interessar mais por alcançar o teu objetivo. E todas essas situações, elas vão gerando limitações, vão gerando medos inexplicáveis mesmo, e vão piorando, gerando mais ansiedade e angústia o tempo todo. Parou para pensar que toda pessoa que sofre de ansiedade tem uma razão para que isso aconteça? Tem um motivo que a levou até lá? Na verdade, essa falta de disciplina é causada por 2 pontos cruciais. Anota isso, ó. Primeiro, falta de comprometimento e falta de força de vontade. Pensa comigo então, quando você se compromete a alguma coisa, e realmente se compromete, não tem que ter muita
força de vontade para isso? Algo que te impeça, que não te deixe desistir pelo caminho? Se esse é o caminho certo, aquilo que você espera alcançar, tem que ser muito bem pensado, muito bem elaborado. As pessoas, o erro maior das pessoas, o mais comum pelo menos, é simplesmente ficar esperando que as coisas se resolvam por elas mesmas, sem que vocês precisem fazer nada, sem que a gente precise fazer nada. Eu passei por isso. Eu passei por isso e entendo exatamente o quanto dói tudo isso. A gente às vezes tem certeza de que está dando o melhor da gente, que está no caminho certo. A gente só faz coisas boas porque recebe tantas coisas ruins. E o segredo todo está exatamente nessa construção mental negativa, de achar que está no caminho certo, mas na verdade não é bem assim que acontece. Não é bem assim que você se enquadra na sua vida. Tem uma divergência aí do caminho de que você está agora e do caminho que você gostaria de estar, ou que você acha que está. É a tua expectativa não batendo com a tua realidade. Quando você não se compromete, quando você não tem força de vontade para realizar algo, você acaba não criando hábitos saudáveis. Você não tem esse hábito de obedecer a si mesmo. Não consegue superar as suas emoções negativas porque não produz nada de positivo. E aí que acaba te fazendo desistir das suas próprias tarefas. Eu falo suas próprias tarefas são aquelas que você mesmo se predispõe a fazer, ou se propõe a fazer, ou tem a intenção de fazer. E acaba gerando aqueles pensamentos que te paralisam, sabe? Que te deixam negativo sempre. Quem aí nunca passou horas, sempre assim, às vezes noites, remoendo situações ruins, negativas, algumas brigas, algumas indecisões, e aquilo a gente fica remoendo e martelando o tempo todo. Como é que fica isso? Por que isso acontece? Eu sempre digo que a gente fica bom, muito bom, naquilo que a gente faz com mais frequência. Se você está remoendo o problema e focando só na dor, vai doer cada vez mais. Na verdade, você está ficando bom nisso. E você acaba até se conformando com isso tudo. É desse jeito que funciona a mente de uma pessoa que não tem disciplina e que vai gerar mais e mais ansiedade sempre, tá? Lembra que um ansioso, ele sofre de ansiedade por algo que ele acha que vai dar errado, que não vai ser bom ou que não é capaz de fazer. Para um pouco comigo e pense então, o que é disciplina, né? A disciplina, ela é responsável pelo desenvolvimento de cada pessoa. Desenvolvimento físico, desenvolvimento mental, desenvolvimento pedagógico, social, profissional, familiar, enfim, tá? Tudo isso tem a ver com disciplina. E a própria disciplina é baseada, é apoiada em 2 pontos: comprometimento e força de vontade. Você tem que realmente ter muita força de vontade para querer isso e saber que isso vai mudar a sua vida. E tem que ter muito comprometimento para poder começar, desenvolver e terminar isso. Tudo que você começa e acaba não desenvolvendo, parando pelo caminho, esperando que aconteça sozinho, vai te desanimar. Vai fazer com que você gaste tempo, energia e vai gerar mais ansiedade. Quando você se compromete e tem essa força de vontade, você passa pelas 3 fases da elaboração de qualquer plano. Você pensa sobre ele e começa. De qualquer forma. Aí você vai descobrindo os caminhos para elaborar aquilo e para realizar aquilo. Até que você realmente realize, termine, chegue ao final, conclua aquilo que você se comprometeu a fazer. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora já passaram por isso? Se comprometeram até, tiveram força de vontade, aí não começaram a fazer. Ah, mas eu não comecei porque... Ah, mas não deu certo porque... Sempre tem uma explicação, sempre tem uma desculpa, sempre tem um motivo. E como é que fica? Como é que a gente faz com isso? A gente tem que realmente
se comprometer. Eu não sei se ficou muito claro isso que eu disse, mas, por exemplo, cada grupo que a gente convive, eu digo cada nicho, cada grupo social, familiar, profissional que a gente convive, ele é feito, né, por algumas regras, um conjunto de regras. E cada regra demanda uma conduta, né? Isso vem de acordo com cada objetivo ou finalidade de cada grupo. Então, pensa comigo, olha só, o significado de manter disciplina no trabalho ou a disciplina na igreja é muito parecido, mas podem ser completamente diferentes. Depende de cada regra, importância ou prioridade daquilo que você encara e quer fazer. O seu comprometimento, a tua força de vontade com aquilo que você quer fazer tem que realmente estar alinhado com o que você realmente espera seja feito e com o que você realmente faz. Faz sentido alguma coisa assim? E a disciplina? A disciplina é o conjunto disso tudo combinado para que você realize e chegue no seu objetivo final. Sempre que você se predispõe a fazer algo e que você sabe o caminho para isso, realiza, começa, elabora e termina. Isso aí vai gerar sempre algo para que você comemore, para que você se desperte a sua mente para o lado positivo de que tudo está dando certo, está funcionando. Mas quando você não tem essa disciplina para poder ter o resultado final, você acaba parando pelo caminho. E quando você para pelo caminho, a tua mente quer te proteger. Ela procura por uma desculpa, uma explicação, um motivo pelo qual você teve que desistir, ou talvez por um motivo pelo qual você teve que gastar tal dinheiro, ou que você não pôde procurar pelo emprego que queria, enfim. Toda vez que você, eu sempre digo, né, que você tem que ser maior do que a sua melhor desculpa. E toda vez que você se pegar inventando uma desculpa ou simplesmente dando uma desculpa para outra pessoa porque você não conseguiu ou não terminou ou não se empenhou em alguma coisa, na verdade você está convencendo a sua própria mente de que tudo bem você não ter aquele resultado, tudo bem você achar que não é capaz, e aí você sempre fala, poxa, mas eu tenho certeza de que eu posso, por que eu não consigo? Percebe que são dois caminhos diferentes? Aquilo que você quer e aquilo que você faz? Para um pouco então, olha só. Quando eu digo que disciplina está relacionado com o ato de ser constante e repetitivo. Você tem que ter constância no que você faz e fazer aquilo repetidamente até dar certo. Você tem que estar comprometido com o que você faz e tem que ter força de vontade para fazer aquilo dar certo. Tem que se dedicar ao cumprimento de tudo isso e determinar todas as tarefas que você pode alcançar, que você pode elaborar, que você pode realizar e que te levem a um objetivo final. Eu vou te falar sobre isso já já, como é que você organiza tudo isso então, para que você possa ser mais vitorioso emocionalmente por você mesmo. Olha só, antes de mais nada, é preciso que você entenda como as coisas se tornam um hábito. A literatura diz aí que tudo que você faz todos os dias por durante 21 ou 30 dias e mantém fazendo isso até 6 meses, isso se torna um hábito, se torna algo normal para que você faça, execute, elabore, pense e comece a fazer isso de uma forma compulsória, automática. Pensa comigo, olha só. Quando a gente começou a escovar o dente quando era pequenininho, né? Provavelmente, não sei vocês, mas a minha mãe precisava me lembrar toda hora, precisava pôr a pasta, ensinar, mostrar como era. E aí a gente começou a escovar sozinho. De vez em quando pulava um dia, não se lembrava, ainda precisava pensar, as mães lembravam sempre, escovou o dente. Não estou nem falando do banho, mas do dente. E aí ia lá, escovava de novo,
Isso foi ficando automático. A gente chegou na fase da adolescência e aí começa a ver os benefícios disso. Começa a comparar os dentes com os dentes dos amigos, sorriso e tudo mais, questão de hálito. Isso vai ficando cada vez mais do mecânico para o automático. Que a gente começa a escovar o dente simplesmente porque tem que escovar. A gente às vezes até para, puxa, escovei o dente, escovei, está escovado. Foi no sentido automático. Por quê? Esse comprometimento, essa força de vontade, na verdade isso é uma necessidade básica, tá? Mas esse comprometimento que você teve, essa força de vontade, foi baseando a tua disciplina, foi te disciplinando a fazer isso com uma certa frequência. E aí você tornou aquilo um hábito saudável, claro, né? E muitos outros hábitos são construídos dessa forma também. Até os hábitos ruins. Sempre que a gente faz algo ruim por muito tempo, a gente fica bom em fazer isso. Vira um hábito. E aí você vai fazer isso pro resto da vida. E vai começar a reclamar porque só aquele resultado aparece sempre. Algo que você não quer. Lembra, se você faz sempre a mesma coisa, o resultado vai ser sempre o mesmo. Não faz sentido? Então, olha só. Pense primeiro, antes de mais nada, né, em todos os seus objetivos. Tudo aquilo que você quer alcançar. Tudo aquilo que você quer para você. Essa é a sua expectativa. Alinhe agora com a tua realidade. O que você faz? Como é que é o seu dia? Quais são as palavras que saem da sua boca? Você sorri mais do que fica sério durante o dia? Ou com cara amarrada? De tudo aquilo que você elaborou e pôs como meta para você, não precisa ficar falando para ninguém. Tem um ditado que diz que fale metade e faça o triplo. Isso é ter disciplina. É não ficar falando, mas realmente demonstrar, fazer. Fazer é melhor do que falar. Tá, mas e aí? Aonde está isso com as minhas crises de ansiedade? Lembra que toda vez que você tem uma crise de ansiedade, a ansiedade é causada por alguma coisa. Provavelmente o medo de alguma coisa dar errado. E aí você não tem uma saída mental para isso. A saída que a tua mente procura é a desistência, o conformismo, achar que da próxima vez vai melhorar, ou que Deus vai ajudar. Ele ajuda. As pessoas nos ajudam. O problema é que a gente tem que querer ser ajudado. E é aí que entra a disciplina, com comprometimento e força de vontade, para que você aprenda o que tem que ser feito para se livrar disso. Então não deixa mais a tua mente andar em linha reta. Simplesmente alguma coisa aconteceu, gerou um problema, te deu uma crise de ansiedade e aí você para por aí e acha que uma hora melhora. A gente tem que fazer isso girar em ciclo e tentar achar um motivo disso. E quando eu digo tentar achar um motivo, às vezes nem mesmo a gente entende o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. E como é que eu vou tentar achar alguma coisa ou explicar para alguém? É esse o grande pulo do gato. Você não precisa explicar para ninguém aquilo que nem você entende. Você precisa treinar o teu cérebro a, sozinho, procurar por uma resposta que está lá dentro. Então, o que te deixa triste? Faz esse exercício. Sempre que você se sentir triste, faça a pergunta para você, mas o que está me deixando triste? Mesmo que a resposta seja, não sei, continue se perguntando. Continue se perguntando. Faz esse ciclo rodar. Eu estou angustiado. Por que eu estou angustiado? Não tenta discutir isso com ninguém. Às vezes as pessoas acabam banalizando aquilo que você sente. Mas tente mentalizar. Uma hora, o teu cérebro te dispara aí uma resposta que vai ser muito saudável para que você controle isso tudo. Mas olha só, baseado na disciplina, comprometimento e força de vontade de fazer isso. Ficar simplesmente esperando que isso aconteça por si, pode ser que não dê certo. E como é que você começa a ter disciplina? Já disse, criando o hábito em se comprometer e ter força de vontade para fazer isso acontecer. É preciso que você repita várias vezes e depois aumente a intensidade daquilo que você faz. Se comprometa e faça. Sempre execute o que tem que ser feito. Olha só, eu sempre recomendo, que a gente use aí o poder mental da memória fotográfica.
Então seria legal que você pudesse escreve num papel onde você pode guardar isso depois, não precisa ninguém ler. É para você. Quais são os seus objetivos? Tudo aquilo que te atrapalha, o que pode ser um empecilho pelo caminho. Identifique também tudo aquilo que você pode usar como ajuda para alcançar o seu objetivo. Sempre que você escreve tudo isso, quando você está passando por alguma crise, ou tem medo, angústia, qualquer sentimento desse que seja negativo, a tua mente vai girar. Lembra que nunca para no não sei porquê. Se pergunte, porque aí a tua mente girando vai procurar por uma resposta baseado nisso que você escreveu. Qual é o teu objetivo? Por que não chegou até lá? O que pode te atrapalhar, fazer com que você não comece, não se comprometa, não execute e nem termine aquilo que você se propôs a fazer? Um exemplo claro disso, né? São as redes sociais, aplicativo de conversa, assistir aí seriado, filme, Netflix, televisão, enfim. Nada de errado com isso. Mas às vezes você simplesmente deixa de fazer o que tem que ser feito, começa a gastar o seu tempo, que não volta mais, com esse tipo de situação, que na verdade você deveria usar isso para se presentear depois de cumprir aquilo que você deve fazer. Complicado isso, né? Então olha só, se você é uma pessoa ansiosa, e eu estou te falando sobre disciplina hoje, que é uma ação que você tem que ter, um comprometimento e muita força de vontade que você tem que ter para que você alcance o seu objetivo e não construa mais ansiedade na sua vida. Como é que você não constrói mais ansiedade na sua vida? Terminando tudo aquilo que você se propõe a fazer. Porque quando você não termina ou não consegue executar algo, o medo daquilo dar cada vez mais errado vai gerar mais ansiedade, sempre mais e mais. De novo, volta para cá. Olha só, é um exemplo claro disso, né? As pessoas, às vezes, que não estão acostumadas a ler um livro, se propõem aí a ler um livro. E aí já começa a ver pelo tamanho do livro, né? Primeira coisa que as pessoas fazem é ver quantas páginas tem o livro. Aí depois abre para ver o tamanho da letra lá dentro. Já estão pensando que podem se desanimar pelo caminho, que é muito grande, não dá para ler. Como é que você faz para vencer isso então? Para tirar esse problema todo que está te dando ansiedade e treinar a tua mente para fazer que você possa ver isso, possa finalizar isso. Precisa de disciplina. Primeiro, se compromete. Eu vou ler esse livro. É interessante, todo mundo indicou. Eu tenho a força de vontade tem que ser maior nessa hora. A disciplina vai fazer com que você entenda como deve ser feito isso. Então, se esse livro tem, por exemplo, 300 páginas, você divide isso em apenas 10 páginas por dia. Então, a cada dia, você tem um objetivo um pouco menor, um pouco mais restrito. Você pode dividir o livro por capítulos. Então, se o livro tem 20 capítulos, você vai ler um capítulo por semana. Enfim, são objetivos menores. E a tua disciplina, o teu comprometimento e a tua força de vontade vão te fazer executar uma pequena parte de cada vez. Percebe como fica muito mais fácil? Como o medo, aquela angústia, aquela expectativa negativa de você não conseguir fazer começa a reduzir? Então fala para mim, se a disciplina é responsável pelo desenvolvimento pessoal, por que muitas pessoas são indisciplinadas? Olha para você agora e tenta entender. Se você está me escutando falar agora que só basta ser disciplinado para não ser ansioso, por que você ainda se sente ansioso sempre? Será que agora eu entendi que eu achava que eu era disciplinado, mas eu não sou? Pensa que se você precisa de mais disciplina, você precisa de algo a mais para te levar a algum lugar. Talvez você não esteja chegando àquele lugar. E quando você não chega àquele lugar e simplesmente desiste pelo caminho, você está treinando a tua mente a aceitar aquilo, a se conformar com a coisa errada que deu. Então, por que não dividir o teu objetivo final em objetivos menores? Você alcança um de cada vez e treina agora a tua mente a
querer sempre mais conquistas, mais vitórias. Você acostuma a tua mente agora a sempre querer mais comemorações. Quando você aprende a ser disciplinado, você adquire novos e saudáveis hábitos, melhores condições para estudar, para trabalhar e para conviver em família. E eu falo isso assim, você vai conviver com a tua família, filhos, pais e tudo mais, com amigos, no setor, no ambiente de trabalho, simplesmente sendo disciplinado com aquilo que você quer. Independente de qual seja o seu sonho, a sua disciplina vai te levar ao sucesso. E se você tiver agora com medo de que algo errado possa acontecer pelo caminho, de que não vai ser capaz, de que não vai dar certo, saiba que se você tem pequenas conquistas e vitórias, aquilo te estimula a continuar andando, continuar caminhando em frente. A disciplina nessa hora faz total diferença na sua vida. Pensa comigo, olha só. O que essa falta de disciplina pode proporcionar na sua vida? Ou o que a disciplina pode evitar na sua vida? Eu já disse aí, né? Essas angústias, crises de ansiedade, medos inexplicáveis, fases depressivas, tristeza, mágoa, rancor, enfim. O nosso cérebro, ele é extremamente poderoso, mas o nosso cérebro, ele tende muito a ser preguiçoso. Então ele se acomoda com vias fáceis de resposta. Então, às vezes, ao invés de gastar muita energia pensando em uma solução, se comprometendo com aquilo e querendo fazer aquilo, se empenhando com muita força de vontade, é mais fácil deixar para outra pessoa, deixar para lá, amanhã eu faço, depois eu faço, ou então já está bom assim, não precisa melhorar. Quem já se colocou nessa situação? Quando alguém executa alguma coisa e você sabe que poderia ser muito melhor, aí você olha e fala assim, mas tá bom, deixa assim mesmo. Percebe que às vezes você concorda com aquilo que você não quer? Se isso te gera ansiedade, te deixa depressivo, triste, chateado, e você simplesmente concorda, porque vai dar muito mais trabalho para fazer de novo, ou para fazer melhor. E acaba ainda se recompensando antes mesmo de chegar ao final daquilo que você se predispôs a fazer. Dessa forma você treina o seu cérebro a se conformar com a derrota. O teu cérebro, a tua mente, sempre vai preferir, né, te colocar em situações que te geram mais prazer, economia de energia, do que em situações que podem te trazer responsabilidade. Eu digo responsabilidade porque se você realmente se propõe a fazer algo e aquilo não dá certo, era melhor não ter feito. Mas se você se propõe a fazer algo e quer fazer aquilo dar certo, os resultados e tudo que você vai colher depois disso vai ser muito melhor do que ter deixado para lá. Lembra, olha só, disciplina é uma única ação para que você tenha muitos resultados. Um ansioso, ele precisa se comprometer mais e ter mais força de vontade para aprender a como se livrar disso. Não ser comprometido e não priorizar a força de vontade é o que as pessoas fazem de mais errado. É onde as pessoas erram com mais frequência e acabam sofrendo. Eu digo sofrendo porque entram por caminhos ou por vias mentais que acabam construindo ansiedade. Ansiedade é aquele sentimento que te faz sofrer por algo que não aconteceu ainda e que talvez nem aconteça. Ou que talvez aconteça de uma outra forma que as pessoas, por expectativa, preferem até já esperar o pior daquilo, porque se acontecer o melhor é bom, e é muito mais confortável do que esperar o melhor e não acontecer, daí aquilo vai ser decepcionante. Então pare e pense um pouco. O que gera a tua ansiedade? O que constrói a tua mente nesse sentido de que faz você acreditar que é melhor desistir porque algo pode dar errado?
Responde para mim. Tá faltando disciplina? Tá faltando aí comprometimento e força de vontade? Se comprometa com você mesmo. Jamais se comprometa com outras pessoas antes de se comprometer com você mesmo. E se você se identificou, né, com tudo isso, com esse tema de hoje, é necessário que você alinhe sempre a tua expectativa, aquilo que você acha que faz, com a tua realidade, aquilo que você faz de verdade. E ver, você é realmente comprometido? Como é que está a sua força de vontade para querer isso? Isso aí é a base da disciplina. Você é uma pessoa disciplinada? Ou você sempre deixa para depois aquilo que você já deveria ter feito há muito tempo? E eu falo disso, gente, porque eu me incluo totalmente nisso. Hoje em dia, mais ainda, né? Eu tenho uma limitação, pela minha limitação física, eu tenho uma limitação de tudo. E eu preciso pensar em me comprometer e ter muito empenho de força de vontade aí o dia todo, até mesmo antes do dia começar. Eu preciso desenhar o meu dia em detalhes para que eu não perca muito tempo. Ou para que eu não perca os meus focos, os meus objetivos. Não faz sentido? Então dá uma olhada para você agora, para dentro. Olha para você. Tenta identificar. Por que eu estou sentindo isso? O que me trouxe até aqui? Como é que está o meu comprometimento? Como é que está a minha força de vontade? Tem muita gente que fala que tem força de vontade, que quer fazer, mas e aí? Fica sempre esperando que algo aconteça para que possa fazer. Nada de errado com essas pessoas. O errado está em essas pessoas reclamarem a vida toda que são ansiosas ou que a ansiedade nunca diminui. E lembra, você vai ficar bom sempre naquilo que você faz com mais frequência. E talvez o que você está fazendo com mais frequência agora esteja te trazendo a mais crises ansiosas do que você esperava. Não é dessa forma? Olha para você. Não precisa se expor ou conversar com quem está do seu lado agora, ou com outras pessoas. Mas olha para você. Como é que está o seu comprometimento? E a tua força de vontade? Se realmente quer se livrar da ansiedade, ou você está aí se conformando com isso? Ah, tudo bem, sabe, amanhã eu vou, hoje eu não dormi bem, mas amanhã eu vou dormir melhor. Ou hoje não deu certo, talvez amanhã dê. Ah, não deu certo de novo, ah, tá bom, acho que isso aí não é para mim. Lembra, gente, construa a tua mente de forma com que você consiga, de uma forma automática, buscar por soluções e positividade sempre. E não por desistência. Não faz sentido? Escreve isso, olha só. A disciplina tem a ver, a base dela é o comprometimento e a força de vontade. Disciplina é a obediência ao comprometimento somado à força de vontade. E a disciplina é uma única ação que você tem que focar e manter, construir bastante, porque isso vai te trazer muitos resultados positivos. Pense em todos os seus objetivos, tudo aquilo que você quer alcançar. Fale apenas a metade, mas faça. Faça o triplo. Execute. Lembra? Ações falam mais do que palavras. E isso é ter disciplina. É executar. Pôr em prática aquilo que você aprendeu. E não simplesmente ficar falando que mas realmente ser aquilo que você gostaria de alcançar. Não faz sentido? Anota isso, ó. Não saber o quanto tempo de vida ainda tenho pela frente me motiva a fazer o meu melhor a cada novo dia. Essa foi uma frase do Steve Jobs, que tinha câncer e que falava: não importa o tempo que eu tenho pela frente ainda, o meu melhor vai ser dado a cada dia. E todas as pessoas que têm muito tempo pela frente ainda deveriam também pensar dessa forma. A gente não precisa ser melhor do que ninguém. A gente tem só que ser melhor do que nós mesmos a cada dia. Pense dessa forma. Tá? Uma forma de treinar a tua mente a procurar por soluções ao invés de desculpa, desistência. Faz sentido?
Vem comigo porque é exatamente isso que eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar a construir novas vias mentais para que o teu cérebro, quando precise buscar por uma solução, saiba por onde passar. E não pelo mesmo caminho que te leva à desistência, ao insucesso, ao comodismo. Pense dessa forma. Ok. Era isso por hoje. Perguntas? Neuziane dizendo: nesse momento estou com falta de ar pela ansiedade. Apesar de saber que falta de ar pela ansiedade, não consigo controlar. Olha só, a falta de ar, né, esse aperto no peito, é um sentimento clássico aí de ansiedade, causado por algo mental que te trouxe até aí, tá? Como é que você se livra disso? Primeiro, tá, uma solução muito prática e rápida para isso seriam alguns exercícios respiratórios. Sempre que você faz um exercício respiratório, você aumenta o volume de ar no seu pulmão, você aumenta o volume de oxigênio sendo trocado do seu pulmão para o seu sangue, e você aumentando o número de oxigênio na circulação sanguínea, vai relaxar mais a tua musculatura, o teu corpo inteiro, e vai além. Vai relaxar também a tua mente, o teu cérebro. Quando você relaxa o teu corpo, relaxa a tua mente, você desvia o teu pensamento, a tua mente do problema e ainda relaxa toda a musculatura e volta a respirar com mais facilidade e tranquilidade, tá? Sem contar que isso é muito bom, tá? Para ter um alívio momentâneo na hora, mas é preciso que você aprenda a treinar a sua mente, a construir a sua mente para que você alcance algo melhor e maior sempre e definitivo. Para que você faça com que a tua mente, ao invés de se sufocar e te sufocar por não saber o que fazer, aprenda novos caminhos para solucionar esse problema, ao invés de ter essas crises de ansiedade clássicas. E é isso que eu vou te ensinar nesse curso que começa agora, quinta-feira, dia 13. Fez a tua inscrição? Te espero lá, de 13 a 22 de maio. A Vanessa dizendo aí: hoje consigo enxergar o quanto necessito de disciplina. Que legal, Vanessa. Se você já se identificou com esse problema e sabe que isso é para você, calma. É o primeiro passo. Você já começou a ver a luz lá no fim do túnel. Mas ainda existe o túnel. Então você precisa agora de algo que te faça levantar, caminhar em direção dessa luz e sair por aquela saída. Quando você sai desse túnel, lá naquela luz que você está vendo agora lá longe, isso sim é solucionar o seu problema, resolver isso com mais clareza. E para isso você precisa de disciplina, comprometimento e força de vontade e coragem. Faz sentido ou não? A Elma Nunes, isso. Como evitar a ansiedade? Olha só, Elma, eu precisaria de algumas horas para te explicar como é que a gente faz por isso, né? Para isso, eu fiz um curso gratuito que começa quinta-feira, tá? E vou fazer aulas também, sempre faço aulas noturnas aqui como essa que você viu hoje e tento ensinar, tá? São vários conceitos que constroem uma mente. Basicamente, você precisa de ter mudança de foco mental e treinar a sua mente para sempre procurar por soluções ao invés de desistência. Você precisa treinar a tua mente a sempre procurar por positividade ao invés de negatividade. Você já parou para pensar que às vezes uma coisa ruim acaba com muitas coisas boas que acontecem no seu dia? Por que então você fica remoendo aquilo de ruim ao invés de ficar contente com muitas coisas boas? Quando você fica remoendo problemas ruins, você está treinando a tua mente a focar só naquilo. E quando você foca na dor, dói mais. É preciso que você treine e ensine a sua mente agora a procurar por positividade. E é isso que eu faço com as pessoas. Eu ensino pessoas a superarem problemas emocionais e se livrarem da ansiedade. E você vai poder ver isso agora no curso Dominando a Ansiedade, que começa quinta-feira. E pode contar comigo sempre. Me manda aí pelo direct, né, ou por e-mail, eu não sei, as suas dúvidas, vamos conversar. Eu te mostro como funciona tudo isso. Aí, mas eu tenho muita ansiedade, insônia, tomo remédio para dormir, mas mesmo assim não consigo dormir. Né? Olha só,
eu sempre digo, né? As pessoas dão muito mais valor no efeito do que a causa. O que gera ansiedade é algo que está te trazendo alguns problemas. Eu vou dizer problemas para ser mais resumido, tá? E isso é uma bola de neve. A ansiedade, ela passa por alguns estágios, algumas fases. E isso vai aumentando cada vez mais. E para onde? Não para. Vai sempre aumentando. Então olha só, se você tem lá um grau leve e continua remoendo aquilo, focando naquilo, você vai ficando boa nisso. Passa por um grau moderado. E continua treinando, fazendo isso, passa por um grau grave. E continua ficando melhor ainda nisso e vai aumentando os problemas. O remédio, ele só tampa o resultado, o reflexo disso tudo. Então algo que está te dando essas crises de ansiedade, está te tirando o sono. Você vai tomar um remédio para dormir. Aí vai te deixar tensionada, toda a musculatura tensionada. Aí você vai tomar um remédio para dor nas costas, um remédio para dor no pescoço. Aí vai acabar te dando muita fome para poder suprir essa energia e, enfim, né, serotonina, que é um hormônio mental e tudo mais. Aí você começa a comer e tomar remédio para tirar o apetite. Percebe que ao invés de tratar vários reflexos que você está passando agora, seria mais interessante que você tratasse a causa disso tudo? Vem comigo, porque eu quero te ensinar a como focar na causa. E digo mais, olha só, se alguém com o comprometimento que eu tenho, depois de ter passado por tudo que eu passei, conseguiu, isso serve para te mostrar que funciona e vai funcionar para você também. Você só precisa saber como fazer isso. E é por isso, como eu venci, eu estou aqui para te mostrar como fazer isso agora. Conta comigo sempre. Tá? Faz sentido? Treinador Hermes. Eu não estou conseguindo sair de casa, de fazer as coisas simples, sinto muito medo, queria uma solução. É isso aí, Hermes, olha só. Você percebe que são resultados, como eu disse, né? São resultados que vêm de alguma coisa que aconteceu. Percebe que sempre que alguma coisa desencadeia ou acontece na sua vida, a tua mente só sabe esse caminho. E aí vai te dar medo de sair de casa, vai te dar insônia. E você pode tomar remédio, que o remédio ele funciona. Uma semana, 2, um mês, alguns dias, não sei. Depois para, você tem que aumentar a dose. E aí não vai funcionar mais de novo. E vai gerar mais ansiedade ainda. E por que isso acontece? É preciso que você treine a sua mente, prepare a sua mente agora e saiba como não antecipar, mas se livrar de tudo isso que causa todos esses reflexos. Como é que a gente faz isso? Vem para o dia 13, tá? Me acompanha por aqui, porque eu estou te mostrando, passo a passo, como eu fiz hoje, tá? Disciplina e força de vontade, a sua garra de fazer isso, para que você se livre. O quanto isso vai fazer diferença na sua vida. Tem muito conteúdo também no meu canal do Telegram, tá? Em forma de áudio, bem simples lá, mas são vários conceitos, várias formas de pensar que você pode construir, assimilando e construir na sua vida para se livrar da ansiedade. E lembra que não existe fórmula mágica. Existe um método para fazer isso e muito trabalho. Tá? E nada acontece do dia para a noite. É preciso que você se empenhe, faça isso. E eu vou te mostrar durante essa jornada pessoas que estão fazendo isso e passando por esse caminho também. A Eliane. Sinto tanta ansiedade que já precisei ser hospitalizada várias vezes com falta de ar. Exatamente. Percebe que algo está te levando a algum lugar? Por que essa crise de ansiedade acontece? Por que essas faltas de ar acontecem? O que te leva até lá? Tenta fazer a tua mente andar ou girar, né, raciocinar de uma forma cíclica e nunca de uma forma plana. O que é essa forma plana e forma cíclica? Às vezes, a gente está lá ansioso, com falta de ar, com insônia, não consegue dormir, não consegue sair de casa, pensa que tudo vai dar errado. Isso são reflexos. Mas o porquê isso acontece? Não sei.
Então faz esse exercício, olha só. Tenta sempre se perguntar o que eu estou sentindo e o porquê eu estou sentindo isso. Mesmo que a tua resposta seja não sei, continue se perguntando. E olha só, é uma coisa completamente sua, para você. Não precisa falar isso para ninguém, nem comentar isso com ninguém. Então você vai se sentir com falta de ardor no peito. Por que eu estou sentindo isso? E tenta procurar na tua mente mesmo. Abre um buraco na tua mente e tenta achar quais são as possíveis razões para você estar sentindo aquilo. Não sei, não consigo achar. Continua procurando. Faz a tua mente ficar girando. E nunca chegar no final disso, se conformar com isso ou não saber como resolver. Então tenta. Procura, 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 procura. Uma hora, alguma resposta aparece. Lembra, comprometimento e força de vontade. A disciplina para fazer isso. Saiba também que não existe uma fórmula mágica, como eu disse. Mas existe um método. E esse método é o que eu vou te ensinar agora nesse curso Dominando a Ansiedade